Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Fala comigo aí. Muito bem. Perfeitamente. E aí, galera, tranquilo? Muito bom. Para a doutora Juliana Neves, olha o que eu vou falar hoje. Se liga. Presta atenção. Presta atenção. Beleza. E aí, turma? Legal? Carnavalzinho foi bom? Acompanharam aí os desfiles? Viram ou não viram a Mangueira entrar? E aí, galera? Tranquilidade? Que bom. Que bom. Ó, um monte de coisa pra gente conversar. Eu tô na boia aqui, mas já vou parar de comer aqui e vou falar com vocês. Depois eu volto a comer. Falei, galera, olha só só coisa curiosa. Vamos nessa. Aí vocês reclamam, né, de certas coisas, ficam felizes com outras, aí se enchem de entusiasmo aí pra novos projetos, ano vindo com tudo. Quaresminha aí apareceu, né? Vocês estão aí querendo só saber de penitências e mais penitências. E acho ótimo. Penitenciem-se à vontade, né? Manda brasa, né? Todas as penitências que vocês quiserem, começar os exercícios quaresmais, com você, com o teu diretor espiritual aí, com a tua cabeça, né? Com essas coisas aí que vocês gostam. O que eu tenho que falar para vocês aqui é uma coisa, é o seguinte, queria que vocês fizessem uma aposta comigo, beleza? Uma aposta não tem nada de aposta, não vamos fazer aposta nenhuma. Eu só queria que vocês escrevessem um negocinho aí para mim e fossem me falando ao longo da semana. Queria passar um exercício para os senhores. Eu queria saber quantas vezes por dia vocês conjugam, né, os verbos no presente, na primeira pessoa do presente do indicativo. Isso é muito importante. Estou amando que vocês começassem a ter vergonha, que vocês tivessem um tipo de vergonha toda vez que vocês conjugam os verbos na primeira pessoa do presente do indicativo. Tá? Essa é uma coisa que acho que pode mudar a vida dos senhores. Uma boa parte da tristeza, dos sofrimentos, das angústias, ou sei lá, dos desconfortos, né? Eu tô falando de todo tipo, né? Tanto os pesados quanto os leves, né? Mas uma boa parte desses incômodos aí, psíquicos, de tipo psíquico, né? Tipo existencial, tipo comportamental e tal, vem de uma mania, que é a mania de conjugar a vida na primeira pessoa do presente indicativo. O que significa isso? Imagina só que a gente começa a conversar. Olha, deixa eu te falar aqui, o Ricardo Dauser, eu fui no mercado e aí eu pego, né? Ou eu peguei, presente ou no tanto faz, né? Se é no presente ou se é no pretérito, né? Então eu levo, né? Ou no pretérito, né? Eu peguei, eu levei, eu fui, eu vi. Deixa eu te falar. Eu fui no jogo, e aí eu vi, depois eu fui, depois eu não sei o que. Nossa, sabe como é fazer? O meu filho, eu estou achando que o meu filho, que eu não sei o que. Bicho, né? Essa mania, esse hábito de conjugar a vida desse modo, né? Usando sempre a primeira pessoa, pode ser no presente indicativo ou no pretérito, né? No pretérito perfeito. Ela vai trazer uma série de consequências psíquicas que são inimagináveis para vocês. Ela vai trazer uma série de consequências de desespero mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, se você está narrando a vida sempre, presta atenção no que eu vou falar agora aqui, hein? Se você está narrando sempre a vida, se colocando no centro, tu, querendo ou não, sendo religioso ou não, tendo boa vontade ou não, tendo boa intenção ou não, você está sempre se colocando no centro de tudo. Você não consegue estar aberto mesmo para ver como é que a realidade ela pode ser muito interessante, pode ser maravilhosa, né? Ela tem a sua cor, a sua textura, e ela é muito mais real no final das contas do que todo o resto. Ela é muito mais real do que você no final das contas, né? E digo mais, aí que está o ponto. Você só vai conseguir construir alguma coisa propriamente tua. Presta atenção, você só vai conseguir construir alguma coisa que seja propriamente tua e que você não se envergonhe, e que você goste, né? E que você tenha ânimo, né? Tenha desejo, tenha tesão de estar ali dentro. Se você aprender a narrar a realidade, se você aprender a narrar, não o que eu fui para Jerusalém e aí eu vi, cara, para essa porra, fala assim, vamos lá, olha, eu fui para Jerusalém, eu vi uma fonte, eu achei que estava muito quente, eu senti muito frio, eu senti muito medo, e eu não sei o que. As pessoas narram a vida assim, reparam não? É a única capacidade de contar a história que hoje o nego tem essa. Dá para contar de outro jeito, assim,
Cara, Jerusalém é muito interessante. Jerusalém tem uma estrutura rochosa que veio, né, teve um abalo sísmico que rompeu ali ao meio a terra, que é onde nasce o Rio Jordão, lá no Monte Hermon. E é muito interessante aquilo lá, como que aquelas águas são cristalinas. É muito interessante como a temperatura lá, uma temperatura... Repara que parece um detalhe, mas não é. Né? Parece um detalhe, mas não é. Esse exercício sozinho, esse exercício ele tem uma força estruturante capaz de te botar no eixo. Ele tem uma força estruturante capaz de fazer com que você goste mesmo da realidade. Se você gosta de estar nesse mundo, você vai deixar de reclamar, você vai deixar de ser uma pessoa chata, porra. O que em geral acontece é que quando as pessoas narram a própria história, narram a história, ou narram o que estão vivendo, ou narram o seu dia, colocando esse eu na frente, né? Eu fui, eu vi, eu pensei, eu sinto, eu acho, eu não sei o quê. O que ocorre é que elas estão se colocando como ponto de comparação, ou seja, elas são a estrutura mesma, o eixo em torno do qual a realidade para elas ocorre. Só que elas não têm estrutura ainda. A gente não tem estrutura essa porra. A gente não tem estrutura mesmo para tocar a nossa vida, tocar a realidade assim. O que acontece? Toda a tua história, ela fica sem um eixo, sem um centro. Então aqui é uma decisão. Ou o centro da tua história é a realidade, ou o centro da tua história é um mundo psíquico, egóico, inventado por você. Repare uma coisa. O modo como a gente conta a nossa história é o que define o nosso ambiente interno, define o nosso ambiente espiritual, define o nosso ambiente psíquico, define as qualidades das relações, define os tipos de amor que a gente quer cultivar e ter nesse mundo, os tipos de ódio, inclusive, que a gente quer cultivar e ter nesse mundo. Isso é o que define. Se você faz uma escolha, presta atenção aqui, se você faz uma escolha por contar, colocando esse eu maldito na frente de tudo, a tua vida não tem substância. A tua vida no final de uma jornada, a tua vida no final das contas, ela vai ser sempre um negócio meio sem sabor, sem estrutura, ela vai ser uma coisa que vai te dar um certo pânico, uma certa paura no final das contas, não? Um pânico, um medo de viver. Então, a recomendação, se você quiser enfiar isso em todo exercícios quaresmais, pode ser muito bom. Pode ser muito bom. Falar, olha, te examinar no meio do dia e no final do dia. Quantas vezes que, porra, eu comecei uma história, ou comecei a contar uma coisa com eu. Você vai surpreender. Você vai surpreender com a tua capacidade de ser egoísta. Egóico, né? Egóico. Ninguém está interessado nisso, né? Ninguém está interessado em como você se sentiu, se estava calor, se estava sol, né? Se estava frio, se estava chuva, né? Se você... Conta a realidade. Fale através da estrutura mesma do real. A coisa vai tender a ser muito mais verdadeira no final de tudo. A tua vida vai ganhando uma densidade maior. Esse pode ser um bom exercício para você. Né? Ou seja, fugir, de algum modo, né? Desse desejo de soberba, no final de contas, desse desejo egóico de ser o centro da realidade para todo mundo, ser o centro da realidade para todo mundo. Isso só pode te entristecer, porque você sabe, se você for o centro da realidade, a realidade é uma bela bosta, né? Dado que você não vale grande coisa. Né? Só se olhar no espelho, fazer uma conta simples de padaria de projetos e realizações, né? Bons desejos e boas realizações, você vai ver que tu está sempre no déficit. Se não forem as pessoas te ajudando, se não for Deus te ajudando, se não for a boa vontade dos outros, se não for o pessoal te desculpando, se não for gente que está ali, a gente não faz nada na vida, né? A gente gerar uma bela bosta, né? Uma bela bosta. Então, faça esse exercício, é um negócio super prático. Esse exercício sozinho ele tem capacidade de te devolver uma saúde espiritual que vai ter uma repercussão psíquica, inclusive. É possível que uma grande parte dos sentimentos de vazio, os sentimentos de falta de sentido, dos sentimentos, inclusive, de ansiedade, diminuam somente a partir do jeito como você narra a tua história utilizando os verbos certos. Utilizando os verbos certos. Aqui é um recurso prático da terapia da fala, pois está aí. Né? Pois está aí. A utilização da conjugação correta, ou seja, em vez de contar as coisas, seja, em vez de conjugar os verbos em primeira pessoa, seja no pretérito, seja no passado, seja no presente, né? Eu fui, eu acho, eu quero, eu queria, eu achava, olha, eu pensei, eu pensava, eu sentia. Desloca a história para objetividade. Relata a história como ela é. Né? Então, eu achei que o rio estava muito frio. É um jeito. Você sabia que quando você entra naquele rio, a temperatura ela fica diferente? Olha, é diferente, né? É diferente. O primeiro passo é se examinar. Ou seja, vocês estão assistindo essa live agora, independente se é gravado ou ao vivo. Você vai notar que quando você for para a rua e começar a conversar, você vai se pegar
algumas vezes falando desse jeito, né? Então a recomendação é exatamente essa, Augusto, é tirar o eu da boca. Tirar o eu da boca. Essa é a primeira coisa, né? Tirar o eu da boca, narrar a realidade de modo objetivo. Talvez você consiga encontrar uma dificuldade e vai notar quão egóico você é. Beleza? Voltemos, ok? Amanhã tem mais, 1 da tarde. Fique com Deus, um abraço e nos vemos mais. Tchau, tchau.